Hoje a primeira aula fala o fundamento do caráter cristão, o caráter de Cristo moldado em nós. O texto base é: despojai-vos do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e revesti-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 22 ao 24. Esse texto de Efésios, quando Paulo estava escrevendo, fala de uma mudança de postura. Fala que ele estava ensinando os efésios a cada dia se aproximar mais de Deus, e há uma porção de coisas desse texto. Você leia em casa esse capítulo 4 de Efésios inteiro, que você vai aprender muito com ele. Eu estava lendo lá e a gente estava observando que tem muitas coisas que Paulo vai nos ensinar nesse texto que ele estava escrevendo. Porque nós, meus irmãos, como cristãos, nós temos que ser moldados por Cristo. Nós mesmos, da nossa força, nós não conseguiríamos nada. Porque quando o diabo o enganou, vejam bem, ele usou de astúcia, de engano. A mesma forma que ele usava de engano lá, ele está usando nos dias de hoje. Até mais aperfeiçoada ainda. Por isso que o mundo está do jeito que está. Os irmãos vejam que a cada dia que se aproxima a volta de Jesus, a vida do cristão fica mais apertada. Aquele que segue a Cristo, que quer andar com Cristo, vai sofrer as penalidades deste mundo. Porque o mundo vai nos oprimindo de todas as formas, com as suas ideias, com o seu jeito de ser, com a forma da política ser, com a forma das coisas ser, para que nós nos afastemos de Jesus. E se nós estivermos arraigados em Cristo, meus irmãos, nós nunca nos afastaremos de Jesus. Podemos até ser tentados, mas sabemos aonde nós estamos ligados. Por isso que quando ele disse, despojai-vos do velho homem, são as coisas que nós pensávamos antes, né? A nossa maneira de ser antes da gente ter uma experiência com Cristo. E a experiência com Cristo não basta nascer na igreja, meus irmãos. Se não estiver uma experiência real com Cristo, será só nascido na igreja. Só a transformação começa quando nós nos despimos do velho homem, da nossa velha maneira de ser, para que nós possamos a cada dia aproximar-se de Jesus. Os irmãos notem que quando Jesus chamou os discípulos, eles eram um tipo de pessoa. Durante todos aqueles 3 anos, eles foram aprendendo com Jesus. Quando houve o batismo com o Espírito Santo, quando foi derramado o Espírito, aí mais ainda, porque a Bíblia diz que aí eles começaram a entender o que Jesus estava falando. E muito mais nós, que temos o Espírito Santo e temos a Bíblia, vamos entender cada dia mais o que Deus quer de nós. Bem, a introdução nos diz o seguinte: o caráter é o alicerce invisível sobre o qual toda a vida cristã é edificada. Ele define não apenas o que fazemos, mas quem realmente somos diante de Deus. Nossos dons podem nos levar a lugares de destaque, mas somente o caráter sustentará a nossa permanência neles. Mesmos. Por que fala sobre o caráter do cristão que faz para ele permanecer? Porque muitos pregadores, que eu estou com quase 60 anos, e a gente viu pessoas que lá no passado eram desconhecidos e hoje estão no auge. E por estar no auge, às vezes se esquece que uma das coisas principais é o caráter da vida dele. E aí muitos se deixam elevar pelo brilho da fama, e isso faz com que, muitas vezes, em vez de eles serem bênção, se tornam pedra de tropeço para muitos. E que isso não seja o nosso caso. Que nós continuemos sempre sendo cristãos verdadeiros, meus irmãos. E quando Jesus fala do cristão verdadeiro, é porque existe o falso. Toda vez que a Bíblia fala de algo verdadeiro, existe o falso. E que nós não sejamos como os falsos.
Por isso que nós devemos olhar para nós mesmos. O que nós temos feito até agora para Jesus? O que nós temos, nós temos procedido desde quando nós aceitamos Jesus até o dia de hoje? Como nós temos levado o nome de Cristo? Você sabe o que quer dizer lá quando diz, né, não tomais o nome do Senhor em vão? Tem gente que diz, quando a gente fala, ai meu Deus, qualquer coisinha a gente diz, ai meu Deus. Não é isso. Aquilo lá fala de você carregar o nome de Jesus durante a sua vida. Você não pode tomar esse nome em vão, com atitudes erradas, com a maneira de falar errada. É isso que quer dizer. Não é que você, meu Deus, você está pecando. Não é isso. É a sua maneira, a sua vida, desde que vem de lá, o que você está carregando o nome de Cristo, o que você está fazendo com o nome dele? O que eu, Jorge, estou fazendo com o nome dele? Durante a minha caminhada cristã, será que eu tenho me aproximado ou me distanciado muitas vezes? Será que eu tenho agarrado a sua mão ou soltado a sua mão e só andando do lado? Isso fala do que nós somos. O evangelista Moody afirmou certa vez, o caráter é o que o homem é no escuro. Porque no escuro ninguém vê nada. Só Deus vê. Salmo 139 fala sobre isso, né? Você pode ir no mais escuro que tiver do espaço. Lá Deus está te enxergando. Pode ir o mais profundo do mar, que é escuro. A mais de 100 metros abaixo do mar já não tem, a luz já não chega. Então, cada vez lá Deus estará te vendo. Na escuridão, por mais imensa que seja, Deus está vendo as pessoas. E é ali que Ele está vendo como cada um de nós é. Como eu sou, como os irmãos são. O que nós fazemos ou deixamos de fazer, tudo Ele está vendo. Nós esquecemos muitas vezes disso. Essa frase resume o cerne do discipulado cristão. O que realmente importa para Deus não é o brilho público, mas a fidelidade interior. O caráter é a expressão visível da presença invisível de Cristo em nós. Ele é o resultado de um processo espiritual que começa na regeneração e se aprofunda através da santificação. Até hoje, seu caráter está sendo formado. Se Jesus não voltar, vamos dizer, daqui 10 anos, nesses 10 anos para frente, seu caráter tem que ser mais formado, mais aproximado com o de Cristo. Nós não podemos regredir, não podemos voltar atrás. As nossas palavras, as nossas atitudes têm que demonstrar quem nós realmente somos. Nós não devemos ser como alguns políticos. Lembro, antigamente tinha não era shampoo, né? Era um creme chamado Denorex. Quem é mais velho sabe o que era Denorex. O Denorex é aquele que parece, mas não é. Tipo aquela pessoa que diz que é crente, mas não é. Assim era o Denorex naquela época. E hoje o que mais nós estamos vendo é isso. Como eu trabalho ali na praça, a gente recebe muita reclamação. Esse dia passou um senhor ele deve ter uns 90 anos. Brabo. Esses crentes não cumprimentam a gente, não olham, a gente diz bom dia, eles não respondem. Não é o meu caso, né? Ele estava falando para mim que dava a impressão que era eu a pessoa, mas não é, ele estava bravo com alguém que não se diz, que vai à igreja, se diz crente, e quando ele cumprimentou, não. Você vê, é uma coisinha simples. Mas talvez esse seja o motivo para aquela pessoa nunca se achegar ao Evangelho de Jesus. São coisinhas pequenas, meus irmãos.
Para mim e para vocês, a gente pode dar até risada, mas para aquele homem, aquele senhor, era importante que a pessoa retribuísse, né, o jeito dele cumprimentar. E isso demonstraria como a pessoa era, porque Jesus nunca desprezou ninguém. Todas as pessoas que se achegaram a Jesus, ele recebia e dava atenção. Mesmo aquelas que vinham por interesse, ele dava atenção. Muito mais nós que somos servos de Jesus, somos filhos do Deus Altíssimo, né? Somos embaixadores do Rei nessa terra. Então nós devemos ter sempre em mente que tudo em nós tem que refletir o brilho de Cristo. Tudo em nós tem que fazer isso. Primeiro ponto, o que é o caráter segundo a Bíblia? A palavra caráter vem do grego charakter, que significa marca, impressão ou imagem gravada. É como aquela imagem da moeda, né, meus irmãos? Nós temos as moedas nossas e ela tem imagem dos dois lados. Como tinha as moedas da época de Jesus. Na época de Jesus, a moeda tinha a imagem do imperador Tibério. Nos dias de hoje, nós temos lá as imagens nas nossas moedas. Então, isso era algo que era intransferível. Isso fazia parte até dos selos dos reis. Quando o rei selava sobre o metal, não tinha. Nós vemos isso na questão do profeta Daniel, né, meus irmãos? O profeta Daniel, quando foi para ser jogado na cova dos leões, né, o rei assinou um decreto e pôs o anel dele lá. Até a tarde, 6 horas da tarde, quando ele soube que Daniel estava orando, ele tentou livrar Daniel, mas por causa do que ele tinha feito aquela marca, ele não podia voltar atrás. Por causa do quê? Porque Daniel tinha um caráter diferente. Ele nem era presidente de todas das províncias. O rei estava pensando em colocar ele para presidente. E aí aqueles homens ouviram provavelmente que não, nós temos que dar um jeito de Daniel. E Daniel nunca foi um homem, meus irmãos, que desde a sua juventude, e eu creio até a sua morte, nada poderia acusá-lo. Nada poderia denegrir a imagem de Daniel. Então nós vemos que, assim como Deus foi com Daniel, Ele mandou Jesus e deu o Espírito Santo para que nós andássemos mais ainda. E veja, Daniel não tinha o Espírito Santo que eu e os irmãos temos. Mesmo assim, ele obedecia a Deus. Então, muito mais nós, meus irmãos, que temos o Espírito Santo que vai nos dizer, que vai nos moldar, que vai falar, olha, Jorge, você está errado. Você não está indo pelo caminho que é o projeto para a sua vida. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Às vezes nós fazemos coisas que não tem a ver com Cristo. E o Espírito Santo vai dizer, não, isso está errado. E vai fazer nós voltar ao caminho. Então isso vai moldando a nossa vida. Vai transformando a nossa vida. Nos tempos antigos era usado para descrever o selo deixado por uma cunhagem sobre o metal. Uma marca que não podia ser facilmente apagada. Da mesma forma, o caráter cristão é a marca de Cristo, impressa no coração do crente. O irmão ou a irmã tem essa marca impressa no coração? Você já parou para pensar no que nós estamos lendo? Será que realmente existe isso dentro de nós? E não é o tempo de igreja, não, meus irmãos. Não pense, não. Igreja não é carreira, não. Que nem você entra numa empresa, você entra de auxiliar de produção e você vai subindo de cargo. Igreja é vocação. E vocação envolve santidade. E santidade envolve se aproximar mais de Jesus. E quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais nos parecido com Ele nós vamos ficar.
mais amor, mais atenção, mais misericórdia nós vamos ter. Tudo isso que Jesus tinha será dado a nós. Mas nós temos que ter isso dentro do nosso coração. Eu mesmo, meus irmãos, às vezes eu tenho me preocupado que a gente vê umas cenas no nosso país e vê umas cenas aqui na cidade de Campo Largo que você fica meio pensando assim, mas, meu Deus, que tem hora que dá vontade de você fica meio revoltado com algumas situações. Mas não é ficando revoltado que nós vamos resolver algo. Nós vamos resolver algo quando Jesus entrar na vida das pessoas. Aí vai mudar toda aquela situação. Ele vai colocar essa marca no coração das pessoas e as pessoas irão mudar. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Isso é Deus. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. O apóstolo Paulo dos apóstolos mesmo, foi a pessoa que mais se aproximou de Jesus. Porque ele chegou ao ponto de dizer, olha, ninguém pode falar de mim porque eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. Nós trazemos a marca de Cristo no nosso corpo? O apóstolo Paulo tinha esse privilégio de dizer, né, porque ele sofreu muito por amor a Jesus. Às vezes a gente fala de sofrimento, mas na base de tudo, né, olhando o que eles passaram, você pode até dizer, não, mas naquele tempo era diferente. Realmente era diferente, as leis eram outras, o sistema era outro. Mas o diabo que estava atuando lá é o que está atuando no mundo hoje, é o mesmo. Então não é questão de épocas. O mesmo que enganou Eva lá no princípio, ele está agindo. Ele está tramando contra a minha vida e contra a tua. E se nós não tivermos agarrados em Jesus, não resistiremos. Por isso que muitos têm caído ao longo do caminho. Alguns voltam, outros nem tanto. Eu conheço pessoas que têm anos que estão desviadas. Você fala de qualquer coisa de igreja, a pessoa já diz, olha, não me fale nada sobre isso. Eu vi uma pessoa falando algo para mim esses tempos atrás, né? Acho que estava eu, a irmã Aurinda. Meu Jesus, eu fiquei assim, sabe, horrorizado. A pessoa com ódio, com ira, com falta de amor, falta de perdão. Se o fulano for para o céu, eu também vou. Com toda aquela carga. Então eu fico horrorizado, meus irmãos, com isso, porque a pessoa sabe a verdade, sabe que se morrer naquele estado, vai passar uma eternidade de sofrimento, mas não quer mudar. Ser cristão é mais do que frequentar uma igreja ou professar uma fé. É refletir o caráter de Jesus em atitudes, palavras e intenções. Isso significa que o caráter cristão não nasce do esforço humano isolado, mas de uma obra profunda do Espírito Santo que molda o crente à semelhança do Filho de Deus. E isso é um processo, meus irmãos. Não é do dia para a noite. Os irmãos lembram aquele texto de Atos que Paulo confrontou Pedro, e Pedro já era um crente velho, porque eles estavam numa determinada cidade, lá estava Paulo e Barnabé e Pedro, todo comendo junto com os gentios. De repente chegou alguma turma lá de Jerusalém, Pedro começou a se afastar, até Barnabé deixou se levar por aquilo, né? Não podemos... O que a Bíblia diz? O que Paulo diz? Eu resisti. Ele disse, olha, você, sendo judeu, está vivendo como gentio e quer que o gentio viva como judeu? Então, não era... Já fazia um tempo que eles estavam na igreja. E Pedro ainda tinha que ser transformado. Paulo entendeu muito mais a mensagem do evangelho para os gentios.
Mas para Pedro já era um pouco mais dificultoso. Mas mesmo assim, mais tarde, quando Pedro escreveu os seus livros, né, ele falou, né, Paulo escreve umas coisas que é difícil da gente entender, mas é Deus que está inspirando ele. O caráter dele havia mudado, havia amadurecido, assim como nós estamos amadurecendo com o tempo. E vamos nos aproximar a cada dia mais de Jesus, meus irmãos, para que nós possamos, para fazer a sua obra, uma das coisas que vai contar é o estilo de vida que nós levamos. Se parecemos como filhos de Deus ou com o mundo. Se fazemos as obras de Deus ou as obras do mundo. Então nós devemos ter sempre em mente isso. Os irmãos têm alguma pergunta? Pode perguntar, irmão, erga a mão, faça a pergunta. Se eu não souber responder, está aqui os meus pastores. Está aqui os meus pastores. Os universitários estão ali. Porque é o seguinte, meus irmãos, senão fica meio complicado, eu só falar fica enfadonho. Tá bom? E o Jorge é que nem a dona Antônia. Se começar a falar, a dona Antônia não deixava ninguém mais conversar, né? Então, o teólogo A.W. Tozer escreveu: Deus não salva homens para deixá-los iguais a si mesmos. Ele os transforma à semelhança de Cristo. Né? A gente vê isso na pessoa do apóstolo Paulo. Até o capítulo 8 de Atos, Paulo era um. Do capítulo 9 em diante, Paulo era outro. É lógico que a igreja daqueles dias demorou a assimilar isso. Porque, de repente, aquele que entrava nas casas, tirava os que seguiam a Jesus, né? Provavelmente matou algum deles. De repente, estava pregando o Evangelho. Né? E foi a base do Novo Testamento, está em Paulo, meus irmãos. Tudo que nós aprendemos de maior expressão foi Paulo. Então, a transformação entre o capítulo 8 e o resto do livro de Atos e todo o Novo Testamento, veja o que o apóstolo Paulo se tornou. O que ele era antes. Ele era um religioso. Zeloso, ele chega ao ponto de dizer: olha, eu excedia muitos da minha época na questão de religiosidade. Veja, ele era um camarada que tinha um nível assim muito elevado. Mas não era só um fariseu, meus irmãos. Ele era um camarada que estava acima da média dos outros, meus irmãos. Porque, através quando ele aceitou a Jesus, mais ainda. Porque às vezes as pessoas confundem, né? Quando ele diz que a letra mata, que o conhecimento... Não, todo o conhecimento que ele tinha de fariseu, ele levou para dentro da igreja mesmo. Ele usou... Ali Deus começou a revelar o conhecimento para ele, o que significava. E foi transformado. E ele foi mostrando para nós o que era o Evangelho de Jesus. O que era sofrer por Jesus. Quantas chibatadas Paulo levou por amor a Cristo? Não. Foram 195. Porque ele disse que 5 vezes ele foi açoitado, 40 menos 1. Então era muita chibatada, meus irmãos. Naufrágio, um apedrejamento. Nós aqui uma palavra, às vezes já ficamos bravos com o pastor, porque falou uma palavra. Imagine ser apedrejar, o pastor dizer: ó, vamos apedrejar o Jorge lá. Mas então, o que ele trazia como exemplo era a própria vida, ao ponto de dizer: olha, sejam meus imitadores.
Pedro não diz, sejam meus imitadores, mas o apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso que eu e o irmão temos que ser. Imitadores do apóstolo Paulo, para nós chegarmos ao que Cristo era. E só vamos chegar, meus irmãos, no dia que nós somos arrebatados, ou se Jesus disser assim, Jorge, hoje é teu dia. Pronto. Aí nós estaremos na glória, meus irmãos. E eu creio que todo aquele que confessa o nome de Jesus e tem essa marca dele no coração, irá para o céu, meus irmãos. Porque eu aprendi uma coisa com o meu pastor Fausto. Né? O meu pastor Fausto nunca dizia, eu nunca ouvi ele dizer, todo mundo aqui vai para o céu. Ele sempre dizia que aquele que está preparado iria para o céu. Agora, se não está, infelizmente, não podemos fazer nada daí. Né? Essa transformação é contínua e progressiva e muitas vezes dolorosa, mas essencial. O caráter cristão é um testemunho silencioso, que fala mais alto do que qualquer sermão. A história de um pregador, do sogro do Billy Graham, por exemplo, ele era médico, casou, foi trabalhar na China, meus irmãos, e ele nunca pregou. Mas o jeito que ele tratava as pessoas, no começo ficavam desconfiados por ele ser estrangeiro. Mas o jeito que ele tratava as pessoas, eles começaram a amar aquele homem. A filha deles era a esposa do Billy Graham. Ele não ganhou, ele não fez muitas, não pregou. Mas quantas vezes Billy Graham pregou? Quantas pessoas Billy Graham ganhou para Jesus? Talvez aqui esteja um Billy Graham. Por que não? Só porque nós somos brasileiros? Porque nós somos... Não, mas não pode ter essa mentalidade. Deus é Deus, Senhor, sobre toda a terra. Não é sobre a América. Não é sobre a Europa. É toda a terra. E Ele pode levantar quem Ele quiser. E nós precisamos de pessoas nesses últimos dias que se disponham realmente a fazer a obra de Deus. Que nós sejamos essas pessoas, porque realmente o tempo é urgente. O tempo é urgente, meus irmãos. O segundo ponto, a diferença entre reputação e caráter. Vivemos em uma geração obcecada por aparências. As redes sociais nos ensinam a valorizar a imagem, a reputação e a aprovação alheia. Entretanto, Deus não se impressiona com o que é aparente. Enquanto os homens olham o exterior, o Senhor sonda o coração. 1 Samuel 16:7. Isso aqui, quando Samuel foi à casa de Jessé. Ele olhou os 3 primeiros, bonitão, alto, já tinha um treinamento de guerra. E pensou, é um desses. Aí quando passou, todos eles disseram, oxe, mas será que o meu Deus se enganou? Não tem mais ninguém aí? Aí eles se lembraram que tinha Davi. E foi ele que foi o escolhido. Davi foi escolhido, meus irmãos, não é porque lá na frente ele não errava, ele não tinha os seus problemas. Mas ele reconhecia o seu erro. Às vezes nós, como cristãos, não gostamos de reconhecer os nossos erros. E por isso daí Deus não pode moldar o nosso caráter. Não pode moldar a nossa vida porque nós não reconhecemos que erramos. E na América tem o seguinte, na América se você é culpado, você tem que chegar a dizer diante do juiz, não é que nem aqui no Brasil, né? Você pega o camarada no flagrante. Ele diz, não, eu sou inocente. Nos Estados Unidos, você tem que confessar que você fez o crime para pegar uma pena menor. Não adianta chegar lá e dizer, não, eu não fiz. Aí os camaradas puxam as imagens e dizem, não, olha, o que é isso aqui? Agora você vai pegar mais tempo de prisão porque você está mentindo. Então, nós vemos que a mentira,
ela tem realmente a perna curta mesmo. É que nem perna de cobra, né? Não aparece no momento, mas depois surgem os problemas. Então nós vemos que quando ele começou a olhar, o Samuel começou a olhar aqueles homens, né, pensou que era um deles, mas Deus disse, não, nenhum desses serve. E lá na frente a gente vai entender o porquê. Que quando você vai ver lá o desafio de Golias, né, e é interessante que os irmãos de Davi eram tudo grandalhão. Por que eles não se ofereceram para brigar com Golias? Mas já brigaram com Davi. Oh, você veio aqui querer sondar, você deixou as ovelhas lá, o pai não mandou você vir aqui. Mas era justamente aquele o dia que Davi ia começar a reinar, porque ele fez aquilo que era impossível. E só Deus faz algo impossível. Porque um moleque, sem treinamento nenhum, chega lá matar um homem extremamente alto, violento, e como diz o pastor Cláudio Duarte, tem que cortar a cabeça do problema, porque senão o problema se levanta, né? Ele foi lá e cortou a cabeça do problema, e nunca mais ele voltou a ser o mesmo. Esse é o Deus que nós servimos. Se aproxime dele, deixe ele moldar a sua vida, que grandes coisas o Senhor vai fazer através dos irmãos. Grandes coisas, meus irmãos. Eu creio nisso. Eu tenho pedido isso para a minha vida, que ele me mude, porque às vezes a gente como ser humano, a gente está sujeito a algumas coisas da carne. Mas a carne não pode prevalecer na nossa vida. Ela não pode. Mas para ela não poder, nós temos que estar orando, jejuando, e que o Espírito Santo esteja cada vez nos transformando, meus irmãos. Que se o Espírito Santo estiver transformando nós a cada dia, meus irmãos, nós vamos vencer o nosso inimigo todos os dias, até o dia que Jesus voltar. A reputação é o que as pessoas pensam de nós. O caráter é o que Deus sabe que somos. Um homem pode parecer justo aos olhos dos outros e ainda assim estar distante da vontade de Deus. Jesus advertiu sobre os fariseus que faziam todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Tinham boa reputação, mas péssimo caráter. Se naquela época os fariseus que tinham a palavra de Deus faziam isso, imagine nos dias que nós estamos vivendo. Imagine o que nós estamos vendo nos dias de hoje mesmo. Eu mesmo não gosto, e não gosto que as pessoas comentem, que às vezes uma pessoa famosa comete um erro, daí a irmandade começa... Você não pode estar dissimulando, disseminando essas coisas ruins. Você foi chamado para uma boa obra. Como Neemias, você está fazendo uma boa obra, não a má obra. A má obra o nosso adversário já faz. Deixa ele fazer a má obra. Vamos fazer nós a boa obra que Deus tem começado em nós e está operando a cada dia. Está transformando as nossas vidas. Então, nós vemos que, naquela primeira parte que a gente vê uma geração obcecada por aparência, esses dias passou um grupo de adolescentes, meus irmãos, eu não sei nem dizer o que era aquilo. Que umas roupas esquisitas, umas pinturas mais esquisitas ainda, um estilo de cabelo estranho. Falei, meu Jesus, será que é eu que estou ficando atrasado demais ou esse povo está evoluído demais? Eu estou vendo coisa. E ando bem faceiro, né? Daí, lógico, se você anda diferente, quase todo mundo te olha. Que não é normal, né? Daí, quando eles passam, todo mundo fica olhando assim, dizendo, e provavelmente pensando, nossa, o que é isso? Mas a mesma coisa no mundo de hoje. Há um culto à aparência, mas Deus não está interessado em aparência. Deus está interessado em comunhão. É disso que Deus está interessado. Por isso, vamos nos comunicar com Deus a cada dia.
Vamos orar mais, vamos pedir mais, vamos assentar e conversar com Jesus, para que Ele nos vá moldando a cada dia. John Maxwell, em seu livro Desenvolvendo o Líder Dentro de Você, afirma: o talento pode levar você ao topo, mas somente o caráter o manterá lá. Porque isso é uma verdade, meus irmãos. Quantas pessoas, né, que nem eu já falei agora anteriormente, quantos pastores que eram pessoas desconhecidas, chegaram no auge e acabaram caindo porque chegaram no auge. E se deixaram levar pelas multidões, pelos aplausos, por dizer que pregava bem, né, que fazia isso bem, e aquilo foi subindo, mais do que o Espírito Santo, o orgulho foi subindo dentro das pessoas. E quantos têm, em vez de atrair algo bom, têm atraído algo ruim? E que não sejamos nós a fazer isso. Que o dia que a igreja encher, não vamos dizer: nossa, mas nós somos bons. Nós somos os melhores, porque isso, porque aquilo. Tudo é Deus, o crescimento é Deus. Nós só estamos plantando a semente, mas quem vai dar o crescimento é Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, tudo que vai acontecer aqui nessa igreja é através dEle. Nós só seremos os instrumentos, os irmãos só serão os instrumentos, o que Ele vai usar. Mas o crescimento que vai fazer acontecer é Jesus. Ele é o dono da obra. O pastor está administrando algo que não é dele. A obra é de Deus, a igreja é de Deus. Ele está cuidando daquilo que Deus colocou na sua mão. Um dia Deus vai cobrar dele. Não por o irmão ou a irmã ter ido para o inferno, porque muitas vezes as pessoas não querem ouvir a palavra do pastor. Então, Deus vai cobrar dele de ele não ter pregado a verdade, não ter falado a verdade. Se ele continuar falando a verdade, a responsabilidade da salvação é minha e tua. Ele não vai dar conta da minha alma. Cada um dará conta de si mesmo. Porque se nós perdermos a salvação, é porque o nosso caráter dentro da igreja não era o caráter de Cristo. E nós estamos falando aqui de algo que é para nos transformar a cada dia mais, aproximar-se de Jesus. É disso que nós precisamos, meus irmãos. É disso que o mundo precisa. O mundo precisa ver em nós que nós somos diferentes. Diferente dele e diferente de vários grupos que nós temos por aí dito cristão. Eles vão dizer assim: não, o pessoal daquela igreja que frequenta lá não é igual aos outros. O que eles falam, eles cumprem. O que eles andam corretamente segundo o que a Bíblia pede. Não o que o pastor pede, é o que a Bíblia pede. Estava numa borracharia fazendo um serviço no pneu do carro, um monte de gente, e sabe como é que é a borracharia, né? Os homens todos sentados ali, fofocando ali. E daí entrou no assunto de ser crente e tal, né? Falando sobre essa questão de caráter e dar testemunho, eu estava numa borracharia e arrumando o pneu do carro e cheio de gente ali e tal, e entraram no assunto e falaram, um deles falou: esse aqui é pastor, hein? Daí não fica falando bobagem que o pastor está aqui, não sei o que e tal. Começaram daquilo ali, né? E daí um rapaz que estava sentado ele falou assim: mas um dia, se eu for crente, eu vou querer ser igual a ele. E citou mais um irmão da nossa igreja aqui também. Você tem duas pessoas crentes que eu conheço na minha vida, é o Rubinho e o fulano de tal. E se um dia eu for ser crente, eu vou ser igual a ele. Jesus, que responsabilidade, né? Glória a Deus, né? Amém. Glória a Deus por isso. Amém, né, meus irmãos? Que isso reflete aquilo que o povo dizia entre Jesus e os fariseus. Era a mesma Bíblia, mas quando Jesus pregava, eles diziam: ele prega diferente.
Ele prega como quem tem autoridade. Ele não só fala. Porque os escribas, eles falavam, ficavam explicando para o povo, mas não tinha vida. Agora, quando Jesus falava, as coisas aconteciam. Que nós sejamos realmente testemunhas desse mundo perverso. Eu fui católica, né? Então, quando você vê a pregação de um padre, é uma coisa morta, não tem nada. E quando você se converte e vem numa igreja e ouve o pastor, aí você vê a diferença e você se converte mesmo, porque você aprende muito de Deus, né? Isso aí. A minha mãe se converteu aqui na igreja, acho que lá por 78, 79, por aí. E a minha mãe era devota de uma determinada santa. Meu Jesus amado, se vocês falassem contra a cidadã, era briga na certa. Mas aonde Deus, com o seu Espírito Santo, entra, não tem... O diabo não opera mais. A transformação. O caráter do novo nascimento. Jesus declarou a Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso aqui, meus irmãos, uma certa vez eu ouvi um pastor de uma determinada igreja pregar. Né? Ele é uma outra igreja aí que a gente às vezes não... Mas ele pregou sobre Nicodemos, que eu achei assim fascinante. Porque Nicodemos chegou para Jesus e disse: olha, eu sou mestre, e vai ser uma conversa de mestre para mestre. E ele começa dizendo assim: nós sabemos que o Senhor desceu do céu. Então aquelas pessoas do círculo de Nicodemos sabiam que Jesus veio do céu. Só que Jesus disse para ele assim: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Ele ficou completamente assim, perturbado. Né? Poxa, eu falo uma coisa, ele me responde com uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto que eu estou falando. Ele ficou assustado. Porque ele chegou e disse: eu sou mestre Nicodemos, e agora vou falar com o mestre Jesus. E nós vamos ver aqui quem vai se sair melhor. E nessa de se sair melhor, ele ouviu uma das maiores revelações de Jesus para o ser humano. Então, nós vemos que o novo nascimento, né, ele começa o dia que você aceita Jesus. Não é quando você se batiza nas águas. O dia que Jesus, com o seu Espírito Santo, entra e começa a moldar a sua vida. Aquilo que a irmã disse, começa a retirar aquelas coisas do passado. E como o pastor pregou há um tempo atrás, né, sobre o vinho novo, ele começa a pôr o vinho novo, que vai deixando, vai transformando a vida das pessoas, que vai moldando a vida das pessoas. Porque quando Jesus fala do vinho, ele estava falando do sistema religioso daqueles dias, que era velho, não tinha mais o que fazer. E o que ele estava fazendo agora, estava pregando sobre o reino de Deus, por isso que os fariseus não gostavam dele, não entendiam o que ele falava. Não queriam o que ele falava. Porque o que ele queria era mudança de vida. Aquele que mata... E agora Jesus diz: aquele que pensa em matar está cometendo homicídio. Não estava escrito na lei isso aí. Aquele que pensa da mulher do outro já cometeu tal delito. Não está escrito na lei. E quando Jesus falou aquilo, a mente daqueles homens começou a serem acusadas. Quantas vezes eles pensaram de matar alguém? Porque só não comer, só o não matarás, que eles entendiam, era não cometer o ato. Agora, podia pensar de matar de tudo quanto é jeito. E quando Jesus veio, todo esse pensamento, que era velho, ficou para trás, porque ele disse: amai os vossos inimigos.
né? Fazer o bem para todas as pessoas, não ficar olhando para quem você está fazendo bem. E isso era contrário àquilo que eles haviam aprendido. De geração em geração, eles estavam aprendendo que se não fosse judeu, não era salvo, era imundo, era isso, era aquilo. E quando Jesus veio e começou a mudar essa circunstância, porque Jesus veio mudar por dentro do ser humano. Não era regra. Quando ele morreu na cruz, foi para mudar o meu interior, meus irmãos. O seu interior. Porque mudar a aparência os fariseus tinham. Andavam com roupas talares, faziam orações nas praças para serem vistos, né? Gostavam de ser chamado de mestre, né? Gostavam que as pessoas diziam, olha, lá vai o fulano de tal. Bajulação. E quando veio Jesus, começou a condenar essas coisas, porque o caráter de Jesus era outro. Era do Filho de Deus, e o Filho de Deus veio para mudar a minha e a tua história. E continuará mudando até o dia final. O novo nascimento é o ponto de partida de transformação do caráter. Ele não é uma reforma moral, mas uma regeneração espiritual. O homem natural é incapaz de produzir um caráter divino, pois sua natureza está corrompida pelo pecado. Né? Romanos 3:23, que todos pecaram. Não é alguns, ou um ou outro, diz que todos. Desde que Adão pecou, meus irmãos, e Adão pecou consciente, Adão não foi enganado. Ele pecou consciente. Então, desde que Adão pecou conscientemente, o pecado veio até nós. E ele só pode ser removido pelo sangue de Cristo. Quando você participa da ceia, você está relembrando um memorial. Que Jesus foi até aquela cruz por mim e por você. Ele pagou a dívida. Ele pagou a conta que nós não poderíamos pagar. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Porque Ele nos chamou, meus irmãos, e está nos aperfeiçoando, está nos falando. E vai continuar nos moldando até o dia final, meus irmãos. Em nome de Jesus, prossiga para o alvo é o céu, meus irmãos. E só vamos chegar ao céu andando com Cristo. Sem andar com Cristo, ninguém vai chegar ao céu. Porque Ele disse, eu sou o caminho. Só existe um. Não tem dois, não tem vários, só existe um. E esse caminho é Jesus. Amém? Eu creio que na próxima quinta-feira continuaremos, meus irmãos, com esse estudo, porque eu não consigo ser rápido, assim, entendeu? É o meu jeito de ser, né? Então, deixaremos as outras partes e aí já começaremos a segunda lição. Mas venha, meus irmãos, assuma um compromisso com Cristo, assuma um compromisso comigo e com o pastor Hudson. E tem que ter palavra, meus irmãos, né? Estudo bíblico é uma coisa que nos últimos tempos não tem atraído as pessoas. Porque o brasileiro não gosta de aprender. É sério isso, meu irmão. Quantos livros você leu esse ano? Fora, eu não estou dizendo a Bíblia mesmo. Eu digo um livro que edifique, meu irmão. Eu, por exemplo, eu gosto muito de história. E uma vez eu aprendi com um professor espírita mesmo. Falou, Jorge, você quer saber a história? Leia a Bíblia. Ele falou para mim, leia a Bíblia. A Bíblia é o livro da história. Não existe história sem a Bíblia. E realmente não existe história sem a Bíblia. Amém, irmãos? Pastor Rui.